E aí, pessoal? Mestre Henrique na área, mais uma vez. Conversa de peso, tá? Esse podcast sempre tem um intuito de trazer informações para você sobre o nosso esporte, né? E aqui temos vários convidados, tanto atletas de competição, né? Tivemos a grata satisfação de termos o Eugênio Koprovski no outro episódio, né? Que foi presidente da federação, que sempre esteve à frente do esporte também, né? E aquela coisa, né? A musculação sempre fazendo parte da nossa vida. Então o intuito aqui é sempre trazer algumas informações para vocês, para agregar, né, para que vocês tenham bastante conhecimento a respeito. E dentro desse todo, o treinar, infelizmente, também temos algumas lesões. O intuito é causar microlesões para que aumente a densidade muscular, né? Só que algumas vezes nós ultrapassamos o limite, um movimento errado, uma sobrecarga, né? E também não é só isso, né? Não é só o treino que vai te causar. Você está andando, tropeça, cai, machuca um joelho, tem N problemas de saúde, tá? Então nós estamos hoje trazendo também uma pessoa que mexe com essa parte, tá? E é um ex-atleta, tá? A gente é sempre ligado no nosso esporte, tá? Essa pessoa já competiu, né, já se preparou, já deu aula, já é professor de educação física, já deu aula em academia, tá? Já se preparou, já teve o gosto, né, de fazer. E hoje essa pessoa, vamos falar um pouquinho sobre ozonioterapia, tá? E essa pessoa é pós-graduado nessa parte de ozonioterapia, está há muitos anos. E eu gosto muito, eu indico para muitos atletas, né, porque eu já usei e indico muito pelo uso. Não faço nada, não indico nada que eu não saiba que é bom. E eu achei fantástico, tá? Ombro, joelho, lombar, é fantástico, é fantástico. Se eu for, eu até de vez em quando, talvez vocês vejam eu cortando ele, porque ele adora o que faz, adora o que fala, então vai ser difícil contê-lo um pouquinho, porque os benefícios são imensos, são fantásticos os benefícios, tá? Então, com vocês aqui, nosso amigo Eduardo. Por favor, Eduardo. Boa noite a todos, boa noite, Henrique. É um prazer, primeiro, poder te chamar de amigo e, segundo, estar aqui presente, receber o seu convite. Para mim, é indescritível a sensação de ter essa consideração de sua parte. Não, imagina, é super legal mesmo essa convivência, né? Porque a musculação nos une, né? Sim. É através da musculação que foi nos unindo, depois a sua técnica de aplicações e tal. Nossa, é fantástico. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa técnica, né? Porque é assim, pessoal. O pessoal muitas vezes faz a crítica sem saber. Muitos falam, não tem comprovação científica. Quantos mil comprovações existem? Você sabe, não? Então, eu já recebi aqui as informações que eu vou ter que me conter, que o programa é um pouquinho curto porque eu gostaria de falar. Sim. Então, primeira coisa, em relação ao que ele estava falando no início, né? Pela minha experiência prática, assim, pela vida real, né? O que mais causa lesões não é o exercício, não é o movimento, mas sim a falta de movimento. Certo. Primeira coisa, vou fazer um comentário sobre o que ele estava dizendo, né? O que mais gera lesão é postura mantida. Pessoa que fica muitas horas sentada, muitas horas em pé. Verdade. O corpo é feito para fazer movimento. Tem um estudo científico muito legal com moradores de rua, né, com mendigos. Ele empurra aquele carrinho ali o dia inteiro e dorme com a cabeça pendurada na sarjeta. E se for ver, índice de lesões quase zero. Olha. Porque ele faz movimento. Agora você pega a senhorinha que fica sentada naquele sofá o dia inteiro, aquele joelho dela em flexão o dia inteiro, aquela coluna na mesma posição. Importante trocar de posição, fazer movimento. Joelho é feito para estender, flexionar, a coluna é feita para você pegar um negócio do chão, levantar. Sim. Então, conforme a gente vai ficando com aquela articulação parada ali, a gente vai gerando obstruções que com o tempo vai gerando enrijecimento e vira uma lesão, entendeu? Eu observo, e principalmente essa molecada, né? A parte cervical, eu observo, já fui várias vezes lá no seu consultório, e eu observo muito que você faz muita cervical, né? Sim, então... E essa molecada do computador, do celular, é uma coisa fantástica, né? Então, primeira coisa, já que a gente tá num podcast aqui de musculação, né? As pessoas têm medo de movimento. Não vou fazer academia porque eu tenho dor, ao contrário. O movimento, o corpo é feito para movimentar. Verdade. O movimento é o que mais vai prevenir lesões. Então vamos falar de ozônio, senão vou me estender muito aqui.
Não, mas é bacana essa abordagem. Primeira coisa. Você detectou qual é o problema. Pô, não é excesso. O excesso Perfeito. pode vir a Se você me causar, mas perguntasse 10 anos atrás, mecanismo de lesão de coluna, flexão com rotação, você aprende isso na faculdade. Sim. Que você vai, por exemplo, fazer um agachamento, se você der uma vaciladinha ali, não que não vai dar uma travada, porque o músculo, o sistema é inteligente. Sim. O músculo vai contrair para te proteger. Sim. Então você vai ter um músculo que vai ficar travando ali, que vai gerar uma resposta inflamatória, dor, para te proteger. Sim. Mas o que gerou isso não foi aquela flexão com rotação, mas sim uma obstrução antiga que você já tinha. Tá. Porque você ficou muitas horas na mesma posição. Então vamos lá. Em relação ao ozônio, né? Só pergunta, né? O ozônio é uma ciência muito bem estabelecida, não é nada novo. Esse negócio de ozônio é uma coisa nova, mentira. O Tesla, em 1850 e pouco, lá, fez a primeira máquina de ozônio. Uau. John Kellogg, daquele cereal, ele era médico. Ele tem o primeiro caso de difteria curado com ozônio registrado também, mais ou menos nessa época. Então, 1800 e pouco, você acha que é novo? Nem um pouco. Ozônio foi muito usado na Primeira Guerra Mundial. Então, 1915, os alemães já curavam todo mundo, já esterilizava a água no campo de batalha, já limpava ferida, porque o ozônio mata vírus, bactéria, fungo. E uma das coisas piores assim na guerra seria infecções, né? Nossa. Porque, de repente, você se corta, se fura alguma coisa ali no ambiente extremamente sujo, e aquilo começa a infeccionar, você morre por causa da infecção. Sim. Nem tanto porque tomou um tiro, alguma coisa. A maior parte dos problemas ali são infecções. Então você vê que a gente não tá com nenhuma novidade, né? Só que, de repente, tem algumas pessoas que... Interesses econômicos evitando que se propague isso. Justamente. Direto. Que vão falar pra você que não tem evidência científica. Você vai conversar, de repente, com um médico menos informado, um profissional menos informado, ele fala, isso aí não é comprovado. Mentira. Você quer saber se é comprovado? Você não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar no Henrique, não precisa acreditar em ninguém. Você entra no Google acadêmico. Google normal é para leigo, tá? Aquela informação ali, às vezes, vem uma coisa boa, às vezes uma coisa ruim, tá misturado ali. Agora, você quer saber se é informação de procedência? Você entra no Google acadêmico, você escreve lá escolar.com.br ou digita Google acadêmico, vai te endereçar lá, te encaminhar para um Google que é especializado em artigos científicos. Tá. Então, eu não lembro os números exatos, mas eu até mostrei no último curso agora que eu estava ministrando. Por isso que eu falei, eu lembrei, foi uma coisa assim fantástica. Se você escrever em inglês, né, ozônio Beck, por exemplo, costas, porque uma das coisas mais estudadas em relação ao ozônio eu escrevi no Google acadêmico, que são só artigos científicos de revistas indexadas por pesquisadores sérios, com revistas que têm registro acadêmico, tudo. Se você escrever em inglês ozônio Beck, eu encontrei cerca de 6 milhões de artigos. Então você vai falar que não é comprovado. Só para as costas. Só para costas, isso, Beck. Refinando a pesquisa. Se você procurar lá para joelho, cotovelo, cancer disease, sei lá, você vai encontrar um monte de outros artigos. Um tema que eu tô dizendo, 6 milhões. Você acha que esses pesquisadores do mundo inteiro, se você pegar, tipo, japoneses, porque a comunidade científica não tem essa coisa de nacionalidade, né? A ciência é uma só no mundo inteiro. Então vai ter pesquisador lá do Canadá, da Alemanha, da Rússia, da China, do Brasil, tem bastante pesquisadores brasileiros hoje, né? Você acha que esses 6 mil artigos que foram escritos por grupos de 6 milhões, não mil, 6 milhões, são pessoas que, todo mundo ali tá errado? E só o médico que falou pra você que não tem comprovação tá certo? Nossa, meu. Será que aquele fisioterapeuta que falou pra você que o ozônio não presta, pra não fazer isso, pelo amor de Deus, ele tá certo? E esses 6 milhões de pesquisadores que estão fazendo artigo científico, que estão fazendo ciência, estão... Por mais que a gente desconte, porque talvez eles vão argumentar assim... nem todos esses artigos aí são bons. Beleza, mas olha o tanto de gente que está estudando isso. Hora que você só de ter toda essa galera interessada em estudar isso, é porque tem evidência, certo? E qualquer tema que você colocar em relação ao ozônio, você vai achar um monte de artigo. Então, o que o ozônio faz, né? Rapidinho, né? O ozônio, primeiro, é anti-inflamatório. Ele vai oxidar citocinas inflamatórias, ele vai oxidar o ácido araquidônico ali para não gerar cascata de prostaglandinas, reações que vão gerar inflamações, anti-inflamatório. Regenera os tecidos, ele é cicatrizante, melhora a circulação, melhora o funcionamento das mitocôndrias.
boa parte da nossa recuperação vai depender de energia. Se você não tiver energia, Sim. você não vai conseguir fazer o trabalho necessário para recuperar a lesão. Até depois do treino, até durante o treino, o tempo todo, para você viver, você precisa de energia. Então o ozônio vai melhorar o funcionamento das mitocôndrias, que são as usinas energéticas das suas células. Certo. Melhorar isso é uma vantagem gigante, tanto para você melhorar a performance esportiva. Você pega a cavalo vira-lata, coloca o ozônio retal nele, que é sistêmico, ele ganha de puro sangue árabe na corrida. Você otimizou o metabolismo. Sim. Você melhorou o funcionamento do corpo dele. Entendeu? Você vai gerar uma energia com mais eficiência. Melhora a circulação. Melhora um monte de coisa. É difícil até de eu conseguir explicar isso no tempo que eu tenho aqui. Não é tanto. Não, mas fica de boa. Porque é assim, né? Hoje nós estamos... Um breve relato, né, do que é o ozônio. Vou aproveitar um pouco do seu conhecimento, também falaremos um pouco de hormônios e tal, né? Mas depois a galera vai fazendo perguntas também, né? E a galera tendo muitas dúvidas, faremos outro podcast e vamos ver nas dúvidas e aí vamos eu estou à disposição, quando precisar pode me chamar. Então, mas mesmo assim, você falou a regeneração do tecido, né? Eu acho que eu soube, a Solange me relatou que tinha uma paciente sua lá que tinha um buraco na perna, não fechava, e o próprio ozônio reconstruiu esse tecido, então, é isso? Na verdade, isso é assim, né? O ozônio ele é uma terapia oxidativa. O que é oxidar? É quando você perde elétrons. Ele vem ali e oxida aquela região. Isso gera sinalizadores bioquímicos, principalmente produtos da oxidação lipídica, as gorduras que são oxidadas, geram sinalizadores para que o corpo venha ali e se recupere. Essa é a parte mais maravilhosa. Ele induz. Porque assim, por melhor que seja o cirurgião, ele nunca vai deixar igual ao original de fábrica. Nunca. Então, o que a natureza fez sempre vai ser melhor, né? Você induz seu corpo a produzir e formar novamente o tecido. Ele mesmo se recupera. O melhor engenheiro do mundo nunca vai conseguir fazer a casinha igual das abelhas ali. O melhor tecelão nunca vai fazer a teia igual da aranha. Porque a natureza, em sua infinita sabedoria, ela vai fazer muito melhor. Então, o legal do ozônio é que ele vai estimular o seu corpo a se regenerar. Certo. Então, o ozônio fechou ali? Não, o ozônio não fez nada. Sim. Ele sinalizou, ele indicou para o corpo onde o corpo tinha que ir lá e fazer o reparo. Tá. Então você aplica o ozônio, daqui 1 hora você vai lá e analisa aquela região, tá cheia de macrófagos, tá cheia de... fez várias alterações ali que favorecem a recuperação. Tá, o pessoal da engenharia falou, você deu o ponto, né? Pessoal, aqui... Isso, é como se acendesse um farol ali. Ele fez é aqui que tem que vir. Fez um referencial, é aqui que vocês têm que atuar, né? O pessoal da engenharia começa lá a reconstrução do tecido. Até porque a pessoa vai perguntar para mim assim... Como que fecha uma ferida, como que trata um cotovelo, um ombro, como que trata câncer, como que faz tantas coisas diferentes, né? Sim. Justamente por isso. Porque não é ele em si que age. Sim. No caso de bactérias, vírus, por exemplo, é a ação direta dele. Fungos. Até hoje nunca se descobriu nenhuma bactéria que seja resistente ao ozônio. Com a vantagem de que não cria a resistência que um antibiótico, por exemplo, criaria, né? Sim. E assim, você ficar tomando anti-inflamatório, ele dá uma mascarada, ele alivia a dor momentaneamente, mas ele tratou o problema, recuperou a lesão? Não, muito pelo contrário. Às vezes até atrapalhou, né? Geralmente atrapalha. Exatamente. Porque aquela inflamação fazia parte do processo de cura. Também. Que é diferente quando você fala o ozônio é anti-inflamatório. Não é que o ozônio tem ação anti-inflamatória igual um farmaco. Ele vai oxidar os produtos que geram a inflamação, mas junto com uma regeneração e uma sinalização de que tem que recuperar ali, entendeu? Então justamente ele faz tantas coisas diferentes porque não é ele que faz, ele sinaliza pro corpo fazer. Tá, bacana, entendeu? Bacana. Ele não é o agente principal, né? Mas é o facilitador, né? É o facilitador. É o indicador. E isso faz toda a diferença. Tá, aquela mira laser, né? Que o cara põe. Com a vantagem que não tem efeito colateral, não tem contraindicação, porque... Por mais inocente que seja o farmaco, ele vai sobrecarregar fígado para ser metabolizado, rins para ser excretado. Sempre. Além de não resolver o problema. Além de não resolver o problema. Mas é o que falo, né? E principalmente, eu creio, essas informações e a vivência que eu tenho, eu acho que essa informação que eles seguram, é claro, né?
o mercado não quer que o pessoal saiba disso, infelizmente. Eu creio que se as pessoas conseguirem ter ciência do benefício do ozônio, posso dizer que 80% da indústria farmacêutica fecharia? Não? Fácil. 80 pelo menos, né? Só tem uma coisa, né? Porque hoje tá popularizando muito o ozônio, né? Sim. A moça acabou de dizer, né? Agora todo mundo tá querendo fazer ozônio. E junto com isso vem muito profissional porcaria. Esse é o problema. E aí você vai num charlatão ali da esquina que diz que sabe o que tá fazendo e te aplica ozônio errado. Aleatoriamente. Aí vai falar que o ozônio não presta. Vai colocar a culpa no ozônio? A culpa é do ozônio? Não. Não. Cara, assim como a culpa não é do hormônio que a gente vai falar. Sim. A culpa é do mau uso. Entendeu? Eu não vou citar nomes, né? Para você não aplicar nele sem anestesia, né? Talvez a pessoa volte lá e você... foi você? Vou aplicar sem anestesia. Só de vingança. Não, então eu não vou citar o nome. É um dos seus pacientes. Ele foi lá, amou você de paixão. No sentido, o seu trabalho, não você, tá? Não se assuste. Então ele achou muito legal o seu trabalho. Falou, caraca, mano, fantástico. Tô bem pra cacete, vou levar meu pai, vou levar... Pô, bacana que você tenha gostado, né? Gostou, ele fez um tempo. Aí depois ele falou pra mim, ele falou assim, pô, Henrique, eu gostei demais lá, mas... Pô, eu fui aqui numa farmacêutica lá e ela tá fazendo ozônio e tal, e aqui pertinho e tal. Já sei que é. Tá cobrando vintão. Já sei que é. Então, mas não aplica assim. Não, é só um interesse para você, acabou de falar, né? E ele falou, eu vou fazer ali só para ver, tal. Aí depois de um tempo ele falou... Não deu certo. Não vou voltar lá no Ele Edu. contou pra mim. Tá ótimo. Ele falou, eu vou voltar. Ele é um cara sincero. Ele falou, tive que voltar, porque não deu certo lá. Ele, vou voltar lá no Edu, porque, não dá. Uma subcutânea, um negocinho ali. Não tem você tem que entender de anatomia. Você tem que entender de anatomia. Tem que entender tudo e muito. Por exemplo, é muito comum... Todas as explicações que você dá lá, você faz questão. Entendeu? Simplesmente a pessoa vai lá e aplica. Você pega um mapa esquelético, você pega as articulações, você mostra, explica, né? Olha, está aqui, isso aqui está doendo por causa disso. Isso gera até uma confiança, né, em quem está recebendo o tratamento, né? Gera uma confiança, entendeu? Então a pessoa mesmo percebeu, mas é bom. Não, vamos falar entre nós ele assim. vai e ele percebe a diferença. Vamos falar entre nós assim, você vai num lugar, o cara não sabe explicar, o cara gagueja para falar, não fala com firmeza, você vai deixar o cara tipo, eu vou embora, não? Da mesma forma, uma aluna, então vários alunos, né? E ela falou para mim, puta, Henrique, eu não estava vindo, sendo sincera, porque meu dia é atribulado, então eu tentei fazer uma academia próxima da minha casa pelo tempo. Então, quantos anos você faz isso? Exatamente. Quantos casos você já pegou de problema de joelho? Ela voltou e falou, olha, eu vou fazer um esforço, vou me deslocar, vou achar um tempo e vou voltar, porque nunca ninguém me deu a atenção que você me deu. Fora a atenção, a boa vontade, que é difícil de você encontrar num profissional, boa vontade. É mais difícil. Conhecimento, experiência prática. Então ela falou, da mesma forma, eu achei, bacana, não tem problema. Da mesma forma, este aluno... Quantos milhares de joelhos eu não tratei? Quantos milhares de joelhos você não tratou? Exatamente. Então, é legal esse aluno ter essa... Eu queria deixar claro isso também, que você também tratou com o seu trabalho, ou preveniu, né? Sim. Quantos joelhos machucados você já não viu? Quantas colunas machucadas você não viu? É diferente do cara que pegou a segunda, terceira coluna dele, anos e anos. Você já viu de todos os tipos, todas as possibilidades ali, você sabe o que fazer na hora. Você tem plena confiança que vai fazer a coisa certa, né? Sim. Então, justamente por isso. Até aqui eu entendo, amigo, eu trato até onde eu entendo. Quando eu vejo que não dá, né? Olha, o seu caso é outro, vou te indicar, eu tenho X dor. Falou, vá na tua Eduardo. Ou melhor ainda, fazer em conjunto. Em conjunto, nossa, exatamente. O ideal não é que faça o ozônio mais nada, nem a musculação. Não. Pode fazer os dois, deve fazer os dois. Deve fazer os dois, né? Então é um trabalho multidisciplinar, né? Tem N fatores, né? Só tem a agregar. Eu vou te dar um exemplo. É muito comum, eu vejo isso no dia a dia, assim. Uma pessoa que tem dor no ombro. As senhorinhas lá que não consegue levantar o braço, travada, que o braço só levanta até aqui assim, ó. Duro. Todos os profissionais que ela foi trataram o ombro. Falaram que era supraespinhal rompido, falaram que era bursite, tendinite, infraespinhal, sei lá o quê. E ela tá anos tratando aquilo e não resolve. Aí eu vou lá na cervical, trato a cervical, ela levanta o braço lá em cima, a lagriminha até escorre. Por quê? Tava tratando o lugar errado. Então,
como que você vai resolver o problema da pessoa tratando o lugar errado? Você sensibilizou o nervo aqui na coluna, que ele periferiliza, irradia aqui pro ombro, você sente o ombro, você tem certeza absoluta que é o ombro, porque dói no ombro, você leigo. Agora o profissional não, o profissional tá errado. O leigo tudo bem ter certeza que é o ombro. Ele não tem obrigação de saber isso. Não tem obrigação. O profissional tem que saber. E não tem que... Ela tinha... Às vezes a pessoa foi em 6, 7... Foi em fisioterapeuta, foi em ortopedista. Às vezes operou o ombro. Chega a senhorinha lá que já operou o ombro, já fez tudo... Choquinho, laser, sei lá. Não vai resolver o ombro. O problema não tá no ombro. O problema tá na coluna, irradia pra ali. Então... Esse tipo de conhecimento faz toda a diferença. Esse paciente que você falou que foi lá na farmácia e depois voltou... Ele tinha certeza absoluta que ele tinha dor nas costas porque ele tinha uma pedra no rim. Eu falei, é lombar, é coluna isso aqui. Ele não é pedra no rim. Eu falei, você me dá um voto de confiança? Eu vou tratar sua lombar, você me fala. Na hora, a primeira que eu apliquei, ele sumiu minha dor. Que maravilha. Eu falei, era pedra no rim? Você pode até ter a pedra no rim, deixa ela aí. Tá quieta. Seu problema não é isso, seu problema é coluna e pronto. Eu gosto dessa área porque a gente não fica discutindo. Sumiu a dor? Deus abençoe. A gente não vai discutir. Melhorou. Pô, acabou a conversa. Faz uns 15 dias, né? Até eu levei uma aluna, né? Eu lembro, uma pequenininha. Da mão, né? Da mão. Me dói aqui, daí aqui. E ela tá bem ainda? Tá bem. Mas toda vez ela falou, caramba, eu não consigo ir lá no Eduardo. Ela quer voltar, mas ela tá sem tempo também, né? Mas falou, uma hora você vai ter que ir arrastada, amiga. Então acha o tempo e vai, né? Mas ela toda hora fala, excelente, é o que você falou, né? E você faz esse movimento. Não, faz esse movimento. Não. Tá, você não faz esse? Não. Você não levanta? Não. Você pau na cervical. E era cervical. E a queixa dela era na mão. Na mão. Aí você foi lá e... Agora me fala, 90% dos profissionais vai tratar o quê? Se a dor é na mão? Pra cá a mão. Vai tratar a mão. O dedo. Aí você pau na cervical, agora faz o movimento. E aí? Zerou. Não tem mais nada. Então... É porque, no caso dela, é mais difícil ainda. Porque ela é tatuadora, né? Tatuadora. E ela faz um movimento repetitivo. Nossa. Então você já imagina que por causa desse movimento, o que gerou a lesão foi o movimento no punho. Só que você não pensa que o tatuador também fica numa postura mantida por muitas horas e sobrecarrega na coluna. Exatamente. Então, você observou parte do problema. Ó, mexe ali. Mas e como que tava a coluna enquanto ela tava tatuando? Entendeu? Que nem dentista, né? Dentista fica todo torto lá, arrebentando, né? O tipo de lesão dela é muito parecido com o de dentista. Principalmente cirurgião, que fica... Eu tenho vários alunos dentistas, todos reclamando do mesmo problema, né? Então fortaleço bem as costas, já sei da posição, né? Então vou direto, fortaleço, alongo, fazendo. Quer dizer, então a gente já sabe exatamente o que vai, né? Não, mas é fantástico essa parte do ozônio, é uma coisa assim... o problema é assim, teve outro também do joelho que eu falei pra ele, ele falou... Pô, cara, até um médico falou pra mim que ele faria um tratamento de ozônio. Eu falei, pô, mas e aí, como que é, doutor? Ele falou, sairia R$3.000. Ele falou, puta, doutor, acho que vou continuar com dor no joelho, porque 3 mil não dá. Não, mas seria tal. Aí eu virei pra ele e falei, olha, R$70 dá pra você? 70? É lógico que dá. Eu falei, então vou te indicar, meu amigo, né, o Eduardo, assim. E eu falei, já foi, ainda não deu. Eu falei, porra, você não tava com dor? Não, amanhã eu vou. Ele foi. Eu falei, e aí? Cara, não tenho mais dor. Que loucura, cara. Ele voltou a fazer musculação, ele falou, vou melhorar um pouquinho, criar a base melhor no meu joelho, para que volte a fazer jiu-jitsu e tal, porque ele gosta do jiu também, né? Então, mas ele estava impossibilitado. Na verdade, o ozônio deveria ser uma coisa muito barata, né? Então, mas... infelizmente tem gente hoje já querendo explorar isso também. Explorar, né? Isso é uma boa diferença, né? De 3 mil. Aí você para de ser explorado pela indústria das cirurgias, das próteses, da farmácia, e acaba sendo explorado por outro. O cara vai também explorar do mesmo jeito, né? Vai explorar do mesmo jeito. Não adiantou muito. Não tem como correr, né? Bom, com a vantagem que realmente vai tratar, né? Por mais que a pessoa gaste, seja explorada, mas pelo menos vai resolver o problema se for bem feita, né? E aí dentro como que eu digo, além das aplicações, tem o ozônio retal, né? Que seria sistêmico, né? Tá.
A gente está conversando até agora de aplicações locais, né? Que ela vai agir naquela região onde foi aplicado. Você tem um problema no ombro, você aplica no ombro. Você tem um problema na coluna, aplica na coluna, naquela área, cerca de uns 20 centímetros ali de circunferência em volta, que é a área de ação onde ele vai atuar, né? Agora, a versão sistêmica, que seria principalmente o retal, né? O ozônio vai absorver pelo intestino. Primeiro trata o próprio intestino. Porque todos esses benefícios que a gente falou em relação à ombro, a cotovelo, a joelho, você vai ter direto, primeiro no intestino, que é onde vai chegar primeiro. Certo. Então toda aquela mucosa do intestino vai ser beneficiada com esse estímulo de regeneração, de melhoria da circulação. E aí a mucosa do intestino é formada por células especializadas em fazer a absorção, né? Os alimentos que você come, a água, depois que passa pelo sistema digestório, vai ser absorvido na mucosa do intestino. O ozônio, na sua versão de gás, não tem muita dificuldade, até por uma questão de polaridade e tudo, não tem muita dificuldade para atravessar essa membrana. E aí, pela veia porta, que é uma veia gigantesca ali, que vai do intestino para o fígado, vai direto para o fígado. Então, primeiro no intestino, trataria retrocolite ulcerativa, doença de Crohn, diverticulite, vários problemas intestinais. Depois que absorveu, passa via porta para o fígado, aí trataria o fígado. Teve um surto de hepatite no Egito, no Cairo, que começou a aparecer um monte de gente lá com hepatite, eles resolveram em 40 dias. Já acabou, não tem mais o surto, com ozônio retal. Porque você vê que lá eles têm uma cabeça diferente da nossa. A gente falou, por exemplo, de hérnia de disco, né? Coluna, problemas de coluna. Aqui no Brasil, o cara vai falar pra você, nossa, o que é esse tal de ozônio? O que será que ele faz? Será que funciona? Será que isso aí não vai fazer mal pra mim? Até apareceu lá na TV, que eu não vou falar o nome do canal, um carinha falando que faz mal, estourando borrachinha, né? Ridicularizando, né? Porque o brasileiro é muito ignorante em relação a isso, né? Então, aparece num programa de TV popular um cara falando um monte de besteira, as pessoas acreditam. Agora, por exemplo, na Itália, o cara tem hérnia de disco, é obrigado por lei a fazer o ozônio. Se o médico vai lá e te opera sem fazer o ozônio, é erro médico, você processa o médico. É obrigado por lei. Então, por exemplo, você fez 20 sessões de ozônio e não resolveu, aí você pode ser encaminhado para cirurgia. Olha a diferença da mentalidade. Muito. Enquanto aqui a gente é ridicularizado, entendeu? Porque o pessoal leigo vai acreditar nisso por falta de informação. A falta de informação é por excesso de... A falta de informação ela é gerada por interesses econômicos. Então, quando lógico que a indústria farmacêutica está bancando uma má informação para que não se prolifere uma... É que junta, né? Junta essas pessoas que querem manipular com pessoas que não se preocupam em buscar a verdade. Não. Eu acabei de falar aqui pra pessoa procurar. Né? Você não precisa acreditar em mim. Em 2 minutos hoje você desmascara a pessoa. Você entra ali no Google Acadêmico no celular ali e fala, você tá falando mentira. O que você tá falando aqui não tem nada a ver, ó. Desculpa, mas você falou besteira, tá aqui, acabou. Hoje em dia, com tecnologia, antigamente, na nossa época, você tinha que ir na biblioteca. Aí eu cheguei a pegar metrô, pra ir no metrô Santa Cruz, lá na Unifesp, na biblioteca. Eu acho que pegava 6 artigos por vez, levava pra tirar xerox, lia aquele papel. Você entra no celular ali, você lê tudo, os artigos. Não precisa de nada disso, só que em 1 minuto. Nossa. Entendeu? Então, você vê que em vários outros países, Espanha, por exemplo, Espanha é referência mundial de ozônio. O protocolo de Madrid todos os países do mundo seguem o protocolo de Madrid, da Espanha, que é onde se reuniram várias entidades para formar todos os protocolos oficiais. Enquanto que a gente ainda pergunta o que é esse tal de ozônio, o que ele faz. Então vamos lá. Essa via sistêmica retal, sistêmica de sistema, porque ele vai agir no seu corpo inteiro. Sim. Eu acabei de dizer que as outras versões seriam locais. Agem em regiões específicas. Esse vai agir no corpo inteiro. Depois que ele absorver pelo intestino e for pro fígado, dali ele vai espalhar, vai cair na corrente sanguínea aos pouquinhos e vai circular no seu corpo inteiro. Então vai ser bom pro pulmão? Vai ser bom pro cérebro? Vai ser bom para todos os órgãos, pro seu corpo inteiro. Aonde ele conseguir chegar, ele vai melhorar. Sim. Inclusive para doenças bacterianas, virais, melhora o sistema imunológico para poder combater essas infecções, entendeu? Melhora o sistema da pessoa. Acho que na Espanha é isso.
Quando a pessoa tem câncer, ela vai no oncologista. Quem vai definir o tratamento da pessoa é o oncologista, normal, igual aqui. Sim. Só que junto, por exemplo, com a quimioterapia, com a rádio, com a cirurgia, com o que o cara decidir, é obrigado a fazer o ozônio retal. E eles ainda são específicos de dizer o retal, porque é uma via sistêmica segura, que não vai ter risco nenhum da pessoa fazer, simples, fácil de fazer. Sem contraindicação. Se eu não sei direito o que eu tô fazendo e enfio uma agulha na sua coluna, eu posso te ferrar. Sim. Agora, o ozônio retal é muito difícil, né? A não ser que a pessoa machuque com a sonda, mas é risco mínimo, entendeu? Então, por ser uma coisa tão fácil e objetiva, simples, independente do tratamento que o médico optar, né, que ele julgar conveniente para aquele paciente, ele tem que fazer o ozônio retal junto. Por quê? A químio vai ser mais eficiente, você vai ter menos efeitos colaterais da químio, por exemplo. Fantástico, né? Fantástico. Você vai ter um sistema capaz de combater aquele câncer com mais eficiência. A própria oxigenação dos tecidos. O câncer, as células cancerígenas se tornaram anaeróbias. Você coloca oxigênio nelas, elas morrem. Otto Warburg, em 1931, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina falando isso. Então, você coloca oxigênio em qualquer ser, bactérias anaeróbias, por exemplo, bactérias que fermentam o leite para fazer o iogurte, são anaeróbias, funcionam sem oxigênio. Você coloca o oxigênio, ele morre. Então, você melhorar a oxigenação do seu corpo é excelente para quem tem um câncer. Musculação melhora a oxigenação dos tecidos. Sim. Um ponto a mais para musculação, para exercícios aeróbios. Qualquer coisa que melhora a oferta de oxigênio é bem-vinda para quem tem câncer. Justamente porque ele teme o oxigênio. Certo. A frase que o Otto Warburg fez no final da vida dele foi que o oxigênio é para a célula cancerígena igual o sol é para o vampiro. Nossa. Então melhorou demais o sistema. Sim. Oxigenou. Entende? Não, é fantástico como você vê, né? Todo mundo já, o sistema de saúde já usando, já impondo regras para que faça uso, né? E aqui é uma ignorância total, né? Aqui escondendo, as pessoas não muito leigas, né? E quem poderia estar, né, provendo o pessoal de mais cultura, né, de mais interesses, não tem. É tudo por interesse econômico, infelizmente. Eles estão nem aí para você, né? Não estão nem aí com o ser humano. Isso é uma coisa até que eu já queria dizer em relação ao nosso próximo tema. Pessoas com baixos hormônios sexuais, pessoa com pouca testosterona, por exemplo, é mais fácil de ser manipulada. Também. Porque pessoa de baixa testosterona é menos ativa. A pessoa que tem pouca testosterona, a testosterona influencia em dopamina, em serotonina. Então, é interessante para um sistema opressor que a pessoa tenha baixos níveis hormonais, porque ela não vai reclamar dos seus direitos. Sim. Entendeu? Tá já largada, né? Só reclamando de dor. Você já viu aquele senhorzinho que a mulher manda, que a primeira vez vem ela dirigindo, você começa a tratar, ele começa a melhorar a testosterona dele, na próxima vez volta ele dirigindo. Ele se tornou mais ativo, ele melhorou a noção espacial dele. Sim. A capacidade lógica, racional do cérebro, principalmente do cérebro masculino, ela é muito influenciada pela testosterona. Eu consigo... Você pergunta, você vê que eu consigo ter um raciocínio de responder rápido, de interagir assim, no seu caso também, porque a gente tem uma testosterona ótima que permite nosso cérebro funcionar de forma eficiente. Sim. Porque hormônios que são mensageiros químicos, que são, como se a gente fosse comparar em um país, seriam os presidentes, vai. Ele manda no país inteiro, certo? No nosso país a gente tem o presidente que mandaria no país todo. Aí teria os governadores que agem por estado. E teria os prefeitos nas cidades. Se a gente pegasse, por exemplo, os neurotransmissores lá, dopamina, serotonina, eles seriam mais ou menos equivalentes aos governadores. Agiriam em regiões. Agora, hormônios, eles agem no corpo inteiro. Então você fala pra mim, por exemplo, testosterona é um hormônio sexual, certo? Testosterona é receptada 10 vezes mais no coração do que no sistema reprodutor. Então é um hormônio sexual ou cardíaco? Os dois. Os dois, só que mais cardíaco que sexual, né? É tudo, né? É tudo. Mas quando você falar em hormônio, você vai só pensar no sexual. Então, nunca no cardíaco. O leigo, sim. Nunca. O leigo vai falar hormônio sexual, então é só pra parte sexual. Não, muito pelo contrário. Você pega o senhorzinho lá que não consegue subir um lance de escada, que... fraquíssimo para treinar, às vezes uma senhorinha que não consegue abrir uma garrafa, começa a fazer uma modulação hormonal com um médico
bem elaborada, bem feitinho, de repente esse senhorzinho tá subindo aquela escada correndo ali. Sim. Coraçãozinho tá funcionando top. Só para dar um toque para o nosso pessoal, você viu que nós estamos mudando o tema, tá? Mas tá vincando, Mas tá vincando, tá? Exatamente. Um com o outro, tá? Mas essa parte do ozônio é meio que é fantástica. Ficaríamos horas e horas e horas, né? Então, façam perguntas, isso, aquilo, né? Qualquer dúvida que vocês tenham. Pois o Eduardo vai deixar o link dele, vai deixar algumas coisas que ele já explicou também, e para que vocês possam entender um pouco melhor, tá? E faremos outras, né? E agora vamos aprofundar um pouquinho mais nessa parte hormonal, porque ela é interessante, porque tem várias formas, né? Tem a parte hormonal, que é o atleta que quer usar, tem a parte hormonal da terceira idade, tem a parte do hormonal para cura. Sim. Né? Vamos fechar esse vínculo, né? Sim. A pessoa que tem melhor oxigenação, melhor funcionamento de mitocôndrias, como eu falei, Sim. tem mais aporte energético, ela tem uma capacidade de raciocínio muito melhor. Sim. Então, primeira coisa, se eu quiser manipular um grupo de pessoas, uma população ali, eu vou tirar a cultura, vou tirar a capacidade de raciocínio, capacidade de inteligência, certo? Eu só fazer um adendo. Em outros países, quando a formulação dos suplementos, das vitaminas, elas são 5 vezes, 10 vezes mais forte do que a nossa. Porque a formulação é tantas miligramas lá, por aí nos Estados Unidos, ela é altíssima e a nossa é baixíssima. Tem a ver? Nos Estados Unidos é porque eles são muito consumistas, né? Tá. Nos Estados Unidos é cultural. Tá. Nos Estados Unidos o cara entra no cinema com um refrigerante de 2 litros, entra com um saco de doce de 1 quilo. Yeah. Eles são muito consumistas, então tudo é meio exagerado. Tá. Agora, mesmo na formulação de vitaminas? Sim, nos Estados Unidos sim. Sim. Agora eu vou te dar um exemplo bem legal. Nossa população brasileira tem deficiência de iodo. Certo. O brasileiro, em geral, não consome muitos alimentos, muitas fontes de iodo. Tanto o Ministério da Saúde sabe que, por lei, é obrigado a colocar no sal. O sal é iodado. É uma quantidade muito baixa, que não é o suficiente para fazer várias coisas. Mas, pelo menos, o bócio, por exemplo, conseguiram extinguir, né? Você conhece alguém com bócio hoje? Difícil, né? Então, tanto é muito bem conhecido isso, que é obrigado por lei a colocar no sal, que vai em praticamente tudo, né? Sim. Então você pega, por exemplo, a população brasileira tem uma deficiência muito grande de iodo. O japonês, ele come algas 2, 3 vezes por dia, ele come vários alimentos que têm iodo. Sim. Então, hoje, um brasileiro precisaria fazer uma suplementação, inclusive gestantes. A mulher grávida, ela vai fazer um acompanhamento para gestação lá. Geralmente colocam o quê? Metilfolato, não ácido fólico, tá? Qualquer dia a gente pode conversar sobre isso, senão não vai dar tempo de falar hoje. Coloca o metilfolato, lá B9, coloca iodo, coloca magnésio, coloca várias coisas que precisa. Estamos falando de iodo. O iodo é importantíssimo para a formação do cérebro do bebê. Se faltar iodo, a criança vai nascer com cretinismo, que é um QI baixíssimo, uma capacidade intelectual muito reduzida. Então, para você ver como o cérebro precisa de iodo, o sistema nervoso central depende, principalmente na formação. Sim. E tem estudos belíssimos que você pega a gestante, quanto antes ela começou a suplementar o iodo, maior é o QI da criança. E aí você pega o japonês, por exemplo, só para a gente ilustrar o que a gente está dizendo aqui. Sim. Ele consome algas, consome vários alimentos, consome o peixe que come algas, consome algumas coisas ali que suprem a necessidade de iodo. E ele tem tipo 10, 20 vezes mais iodo do que o brasileiro. E os campeões de física, de Olimpíada de Física, de matemática, o próprio QI, o QI brasileiro é uma média de 88, né? Do japonês é 113. A média mundial é 99. Ufa. Dos americanos é 100. Do brasileiro é 88. Sim. E do japonês é 113. Do japonês é bem acima da média mundial. Só isso, não. Tem fatores culturais, o japonês desde criança estimula o japonês a pensar, a fazer cálculos, questões culturais. O brasileiro aqui dá uma bola e dane-se. Agora, será que esse iodo não faz diferença? Com certeza. Eu te afirmo com certeza, faz sim. Porque pode ser uma deficiência que causa um mau funcionamento que não gera o melhor resultado possível em termos de raciocínio, de QI. Sim. Nível intelectual, te afirmo que pode ser reduzido sim.
Só um exemplo, né? Então, pensando nisso, é óbvio que as indústrias de outros países vão observar isso com mais qualidade, né? Uhum. E vão suprir melhor. Enquanto que, culturalmente, você pega em congressos brasileiros de nutrição, eu tive a oportunidade de participar de alguns, eles têm medo de vários nutrientes. Por exemplo, o iodo é uma das coisas mais temidas, assim, porque você começa a usar o iodo, seu TSH sobe. E aí você vê lá no exame de sangue o TSH alto, você acha que você está com hipotireoidismo, você acha que está destruindo a tireoide porque você está tomando iodo. E não é, você está regulando. Daqui a alguns meses esse TSH vai voltar para o normal. Só que como estava com uma deficiência muito grande, ele está sinalizando ali para a glândula trabalhar. Tá. O TSH é um hormônio do cérebro avisando a tireoide que ela tem que trabalhar. Então está sinalizando que ela tem que voltar. Então, você vai no congresso de nutrição, eles vão falar que iodo de jeito nenhum. Eu tô falando de um micronutriente. Eu poderia ficar aqui conversando com você sobre vários outros. Por exemplo, a gente sabe que o pessoal que treina lá da academia, tudo, tem que comer bastante proteína. Sim. Como que você constrói um muro sem tijolo? Você vai ganhar massa muscular sem comer proteína? A maior parte dos nutricionistas, graças a Deus, isso está mudando. Mas na nossa época, tinha uma falta de informação muito grande. As pessoas achavam que se comesse um pouco a mais de proteína já ia ter um problema grave nos rins. Não tinha isso. Você já ouviu? Sempre. Você conversava com seus alunos, você falava, você precisa comer proteína. Ele ia no nutricionista, ele tomava um esporro do nutricionista. Tô mentindo? É muita proteína. Quantas vezes você já não viu isso? Muita. Hoje já mudou muito. Mudou, graças a Deus. Hoje já sabe, né? Tantos por quilo corporal. Que inclusive até a falta de proteína vai gerar muitos outros prejuízos piores ainda. Sem dúvida, né? Aquele negócio de vai destruir os rins, isso aí é besteira. Então isso que eu falei do iodo se aplica a várias outras coisas. Então por essa desinformação, né? Tá. Isso é uma coisa muito triste, né? Então, e essa desinformação, esse medo se aplica também para o hormônio. Sim. Você falou em hormônio, o que já vão falar? Quantos pacientes você não fala, procura um endocrinologista para ele acompanhar essa parte hormonal. Chega lá, o nutricionista desce a lenha nele, o endocrinologista desce a lenha nele, fala, não, isso aí causa câncer. O hormônio causa câncer? A primeira coisa que vai falar. A primeira coisa que vai falar. Os hormônios, mas e o câncer? Então vamos fazer uma pergunta polêmica. O hormônio causa câncer? Câncer. Vamos pensar bem. Você já visitou... Sem hormônio. Você já visitou um setor de oncologia? De oncologia, não. Nunca. Então, eu já tive a oportunidade de visitar alguns. Eu te afirmo assim, que a maior parte das pessoas com câncer, assim, tipo 90% das pessoas com câncer, são acima de 60 anos. Acima dos 60 anos é a idade onde você tem mais hormônio ou menos? Menos. Existe... até inclusive hospitais especializados em câncer infantil. E, infelizmente, tem muitas crianças com câncer. Verdade. Tem muita criança com câncer. Mas tem muito mais idoso. Agora, vamos lá. Eu te falei que tem muitos idosos com câncer e tem ali crianças também com câncer. Agora, quando você vê menos câncer? Aquele adolescente jovem adulto ali, na faixa dos 18 até uns 30. É muito difícil. Tem menos câncer. Muito difícil. Muito menos. Tem idoso e tem até as crianças. Sim. Mas nessa faixa tem menos. E nessa faixa é quando os hormônios estão explodindo, certo? Sim. Então, eu não vou falar nada. Você pensa... Quem está assistindo a gente pensa um pouquinho. O hormônio dá câncer? Se fizesse sentido isso... Com certeza absoluta, nessa faixa onde tem mais hormônio... Todo mundo estaria com câncer. Estaria com câncer, não lá ao final, né? O hormônio tá alto ali, é óbvio que é ali que vai ter mais câncer. Então não faz muito sentido isso, é só a gente raciocinar um pouco, né? Sim. Em relação a isso. Então, você tinha feito uma pergunta em relação a atletas, né? No sentido de atletas, né? Porque hoje a internet... Tem muita informação boa, mas muita informação também ruim, né? Sim. Então o pessoal fala demais em relação ao uso dos hormônios, algum faz uns ciclos, algumas coisas assim, que eu acho muito errado, né? Porque existem muitas pessoas que têm consciência e existe muita molecada. Sim, a primeira coisa que a gente tem que separar, né? Existe a versão de acompanhamento de modulação hormonal, de reposição hormonal para a saúde, que é o que a gente estava conversando agora há pouco. Sim. Que sempre
é feita com hormônio bioidêntico. O que é isso? É o hormônio igualzinho o seu corpo produz. Para você fazer uma modulação hormonal certinha, perfeita, sem efeitos colaterais, tendo todos esses benefícios que a gente estava falando, sim, tem que seguir algumas regras aí, né? Primeira delas, que seja bioidêntico, que seja igual ao que o seu corpo produz. Sim. Entendeu? Quando chega uma testosterona, quando chega uma progesterona, seu corpo sabe muito bem o que é aquilo. Desde que seu corpo é corpo, aquilo tá ali. Entendeu? Então ele sabe como lidar com aquilo. Agora, por exemplo, metiltestosterona não é testosterona. Etinilestradiol não é estradiol. Nandrolona não é testosterona. Então, são substâncias químicas, sintéticas, modificadas no laboratório, que são diferentes do que o seu corpo foi projetado para receber ali. Sim. Diferentes do que o seu corpo produz. Então, só para a gente ter uma noção, se um estradiol original ali da mulher, do homem também, né? Fica... Porque tem muito esse negócio de testosterona para homem, estradiol, progesterona para... Mentira! O estradiol também é importante para homens, lógico que numa quantidade diferente, e a testosterona também é importante para mulher. Sim. Ambos nas suas quantidades certas, né? Uhum. Mas são importantíssimos. Então, se a gente analisar assim, o estradiol que é produzido pelo corpo, que seria o bioidêntico, certinho, ele vai ficar alguns segundos ligado no receptor. Você tem anticoncepcional aí que dizem que é estradiol, que fica 6 meses. A mulher toma uma injeção a cada 6 meses. Você acha que uma coisa que se liga por alguns segundos é igual a uma coisa que se liga por 6 meses? Não. É óbvio que você vai forçar esse receptor, vai prejudicar ele, vai causar outros problemas, certo? Então, pensando em saúde, primeiro critério, que seja usada a versão igual o corpo produz, porque ele vai causar os efeitos esperados para isso. Sim. Agora, segundo critério, toda vez que você fizer uma modulação hormonal pensando em saúde, ela não pode ser via oral. Eu já vi um monte de gente tomando cápsula, tomando pílula ali de hormônio para fazer modulação hormonal. Esse hormônio que você toma via oral, ele vai passar pelo sistema digestório, vai absorver pelo intestino, igual eu falei lá do ozônio. Sim. Vai pro fígado e vai ter um metabolismo de primeira passagem, que ele vai ser biotransformado, ele vai chegar ali no fígado e vai ser transformado em outra substância que já não é mais aquele hormônio bioidêntico que você queria. Tá. Então, ou ele tem que ser injetável, porque 1 hora vai passar pelo fígado. Sim. Mas depois. Primeiro ele vai pro sistema, para depois ser transformado no fígado e excretado. Então isso faz toda a diferença. Ou ele tem que ser injetável, ou o que eu acho muito mais prático, né, seria o gel transdérmico. Que você passa na pele, ele absorve pela pele e entra na corrente sanguínea como se fosse o injetável. Com outra vantagem. Quando a gente pega, pensando em performance esportiva, seria muito mais interessante que a gente fizesse uso de uma versão que tem uma meia-vida mais longa, que tem um tempo de ação maior. Por quê? Porque eu quero que esse hormônio fique mais tempo agindo nas minhas células para poder hipertrofiar o músculo ou ter os benefícios que eu quiser na minha modalidade esportiva. Sim. Eu quero que fique mais tempo ali agindo. No caso, pensando de saúde, como que funciona o hormônio na vida, assim, né, no seu corpo originalmente? Ele fica o tempo todo alto? Não, ele dá picos. Sim. Por exemplo, a melatonina lá. Você vai dormir, ela vai subir, de manhã cai. Imagina se ela ficasse o dia inteiro alta. Ah, sim, né? O dia inteiro com sono. A gente vê, por exemplo, cortisol. Cortisol é um hormônio que ele tem que estar alto de manhã, para você poder levantar da cama. Aquela pessoa que toca o despertador 5 vezes e não consegue acordar lá, ela tem um cortisol baixo de manhã, que é o horário que deveria estar alto. Sim. Entendeu? E aí, o cortisol à noite, por exemplo, ele tira seu sono, você não consegue dormir. Então, você tá com o hormônio desregulado. A gente vê muito comumente o estrago que faz o estresse da pessoa ser submetida a muita tensão, muito estresse, muitos problemas, a mente
pensando besteira o dia inteiro, você brava com o chefe, brava com a esposa, brava com sei lá o quê, pegando trânsito, que deixa esse cortisol muito alto, muito tempo. Então, você vê que de manhã, quando era o horário dele levantar pra você acordar, sair da cama, não funciona, pifou. Por isso não consegue dormir, né? Você ficou muito tempo estressado. Tão estressado. Você ficou muito tempo estressado, o cortisol ficou alto muito tempo. Certo. Então, de manhã, que era pra você levantar da cama, que ele tinha que subir, ele não sobe. Certo. Só que aí, à noite, a hora que você vai dormir, ele dá picos. Não. E aí você fica acordando a noite inteira. Vai dando pico a noite inteirinha. Então, você acha que você levanta pra fazer xixi a noite inteira. Você fala, puta, essa noite eu levantei 6 vezes pra ir no banheiro. Não, porque você ficou dando picos de cortisol. E aí, como a bexiga tava cheia, você percebeu e foi no banheiro. Mas não foi isso que te acordou. Tá. Foram aqueles picos de cortisol. Então você vê o estrago que faz um hormônio desregulado, que era para ter alguns picos que fazem parte do ciclo biológico, do ciclo circadiano. Quando ele tá errado, olha o estrago que ele faz. Então... Aí seria fácil regular? Seria fácil regular. Aí eu precisaria de algumas horas para explicar isso. Ah, sim, então... Mas é fácil regular. É fácil regular. Próximo. É isso que eu ia falar em relação à testosterona, por exemplo. Você usa o gel transdérmico, por exemplo, de manhã, no meio da manhã, seria um horário que a testosterona deveria subir. Então você passaria o gel transdérmico, ele tem uma ação curta e rápida, daria aquele pico fisiológico, que é o que você quer, e depois ele baixaria à noite para sinalizar para o corpo, para liberar melatonina, prolactina, para poder aí depois começar a subir LH e FSH, para sinalizar para o corpo que ele tem que aumentar a produção, que aí o cérebro vai identificar, vai ter um feedback, tem feedback positivo e negativo, né? Quando você está com esse hormônio muito alto, vai dar um feedback negativo. Por isso que o atleta que está com o hormônio muito alto há muito tempo, para de produzir. Esse sistema identifica que está muito alto. Então ele não vai ter esse mecanismo que eu estou explicando que sinaliza que tem que produzir. Sim. Sendo que o certo para a saúde seria que subiu, inclusive a melatonina, ela está muito alta em crianças, por exemplo. Criança dorme pra caramba e criança tem menos testosterona. Sim. A melatonina, ela controla a maturação sexual na criança estando mais alta, no sentido de diminuir esses hormônios. E aí, quando ela começa a baixar um pouquinho, começa a ter a fase da adolescência, do adulto, que já está com os hormônios sexuais mais altos. Então você vê como o mecanismo, como o sistema é todo perfeito. Sim. Não tem como você não ficar encantado com isso. E aí deu uma baixada na testosterona ali enquanto você está dormindo, é ali que você vai começar a sinalizar para poder produzir. E aí o corpo entende, o cérebro manda outros sinalizadores para ativar lá no testículo, por exemplo, as células Leydig, começarem a fazer a testosterona. Então, tudo isso tem é uma orquestra. É uma orquestra e isso e tudo é aquilo, né? Belíssimo, toda né? orquestra é isso. E tem como eu diria, os músicos certos, né? Para cada Sim. música existe um número de componentes, né? Por isso que muitas vezes o pessoal exagera em fazer um uso exagerado, né? Ele vai mudar completamente essa orquestra, né? Era para ter 50... Desconfigurou tudo. Desconfigurou tudo, né? Era para Então, 50... percussores lá, o pessoal componentes vai pôr 300 componentes, avacalha tudo, né? Então, esse negócio de câncer, né, que a gente estava conversando, ele começou as pessoas a terem essa ideia de que o hormônio causava câncer, isso e aquilo, porque antigamente a reposição hormonal das mulheres na menopausa era feita com um remédio que se chamava Premarin, que ele era feito com urina de égua grávida. Nossa. Então eles botavam lá tipo 200 éguas grávidas numa baia, metia diurético nelas, pegava aquele xixi, aí desidratava, fazia os cristais, tudo, purificavam, e a partir dali fazia o remédio que era para fazer a regulação hormonal das mulheres. Pensa se existe uma possibilidade disso dar certo. Nossa, mas vinha com tudo que tinha de bom e de ruim. Então o que acontece? Primeira coisa, né? Quando a gente fala hormônio da câncer, a gente tem que pensar o seguinte: qual hormônio? Porque a pessoa que fala isso, ela acha que é tudo igual. Tudo, exatamente.
Pensa que existe um só, né? O hormônio da câncer, tem hormônio pra caramba. Tem hormônio que realmente pode facilitar um câncer. Sim. Tem hormônio que é anti-câncer. Exatamente. Então, tem estudos aí, vários estudos para câncer que injeta hormônio, né? Estriol na Itália. Eu tenho uma amiga oncologista que ela foi fazer um curso na Itália e a gente teve a oportunidade de conversar um tempo atrás. Ela me falou que lá é um tratamento normal você usar estriol para mulheres com câncer e o resultado é sensacional. Agora, por exemplo, nesse Premarin que usava para fazer a reposição hormonal, a égua tem 200 vezes mais estrona que a mulher. E a estrona, sim, estaria mais associada ao desenvolvimento de câncer. Por isso que quando for fazer uma modulação hormonal, tem que ser com um profissional que saiba muito bem o que está fazendo. Sem dúvida. Porque, geralmente, não é a estrona que vai faltar na mulher na menopausa, é a progesterona. O que baixa mais na mulher na menopausa é a progesterona. E é muito difícil ver alguém que faz uma modulação hormonal certinha com progesterona no caso das mulheres. Entende? Até a dose de testosterona é difícil, né? Então, seria basicamente isso. Qual hormônio você está falando? E hoje em dia também é muito complicado os médicos, as ginecologistas, né? Muitas vezes eu falo com uma galera, pô, é mais de idade, né? Você está fazendo reposição? Ah, não, minha ginecologista acha que não é bom, acha que não é legal. Eu falei, pô, mas como que ela acha que? Eu acho que é falta de conhecimento, né? Sim, muito. É mais por falta de conhecimento do que só falta de conhecimento. O hormônio é aquilo, né? Usado corretamente daquilo, é a mesma coisa que falam. Não falam que bacon é vida? O hormônio é vida, né? Pensa comigo. Sem hormônio, meu amigo, cai tudo. Uau! Pensa comigo, com 20 anos você não tinha mais qualidade de vida? Muito mais. Corre, pula e vai, isso, aquilo. E muitas vezes o pessoal vai envelhecendo, mas a própria falta de hormônio faz com que você envelheça, né? Sim. Com 20 anos você tinha muito mais hormônio e tinha muito mais qualidade de vida. Sim. Agora me fala, qual é o problema de você, com inteligência, com sabedoria e tecnologia, simular o que seria igual quando você tinha 20 anos de idade para ter aquela disposição, para ter aquela energia? Qual é o problema? E outro fato é assim, você fez lembrar. Muitas vezes você fala para um rapaz, ele vai no médico e fala, doutor, eu queria, né, tá com 60 anos, a senhora foi fazer reposição. Não, você está bem para a sua idade, você está bem. Bem para a idade é o quê? Bem para a idade dele. Ferrado, né? Aí você fala para o médico, doutor, você não está entendendo. Não quero estar bem para a idade. Para de 60, estou bem, ele está compatível aos meus 60, mas eu quero estar com os meus 60 bem como se eu estivesse 30. Eu quero estar bem de verdade. Está bem de verdade, cacete, entendeu? Então o médico não entende isso. Não, você está bem, está belinho, você está bem, ele está baixando, mas tá bom. Logo você vai morrer. Você está bem para 60, considerando que com 60 tá ferrado. Você está bem para 80, considerando que 80. De 80 então piorou, falo, né? É complicadíssimo, né? É complicadíssimo. Então muitas vezes a gente conhece alguns endocrinologistas que sabem como está falando, isso, aquilo, né? Então, muitas vezes, algum atleta, isso, aquilo, fala, eu queria usar tal produto. Fala, meu amigo, eu não sou médico. Não posso olhar para você te indicar. Olha aqui, temos bons endócrinos. Sim, a gente tem que deixar isso bem claro. Bem claro. Que a gente não está indicando nada para ninguém. Não, nós temos bons endócrinos, passe por ele vai fazer os seus exames e vai verificar. Falou, pô, dá para melhorar. E esse endócrino que mexe com atletas, ele sabe que ele quer estar bem. Não só atletas. Não só atletas, não, eu tenho 70, mas eu quero estar bem como se tivesse 40. Quero ter qualidade de vida, como se tivesse 40, estar bem. Então esse hormônio vai fazer isso com você. Isso. Tá? Então é diferente, é muito diferente. E no caso, acima de 50 e poucos... é necessário. Acima dos 50 e poucos teria que ser o hormônio. Agora você pega um de 20, 30 que tá com pouco hormônio... Aquele testículo novo, aquele ovário novo, você consegue estimular com fitoterápicos, com plantas, com tribos terrestres, com maca peruana, pigeon africano. Produtos naturais. Na maior parte desses casos não é necessário o uso do hormônio. Não. Também, essa pessoa também vai ter prejuízo por falta de hormônio. Óbvio, fato do treinar, né? Sim, também vai estimular. A atividade física estimula muito. Porque hoje tá baixo por sedentarismo. É por sedentarismo, né? Intoxicação. Come um monte de porcaria, come um monte de porcaria e não treina. Não treina, né? Aí não tem jeito, né?
Então, o próprio treino vai fazer esse próprio Sim. estímulo e tal. Tudo é profissional, pessoal. Você não está contente, procure um profissional bacana, isso, aquilo. Du, como o nosso papo daria para ficar horas e horas, porque o assunto é Tinha que falar interessante. mais dos atletas ainda. O assunto é interessante, mas nós já vamos bater em 1 hora já de podcast. Muita dessa molecada do cacete, eles não têm muita paciência, entendeu? Então, vamos dar E uma... hoje, infelizmente, você vê muita gente jovem com baixos níveis de hormônios sexuais. Muito. Por isso que eu falei pelo menos um pouquinho disso. Então é isso aí, pessoal. Eu gostaria aqui que você, Eduardo, desse algumas dicas de onde ele pode encontrar mais artigos ou algumas coisas sobre você, ou se puder encontrar ou quiser falar um pouco com você também, que é difícil no sentido... É difícil eu conseguir responder. Responder porque você está sempre preocupado. É um cara que se dedica. O Eduardo é um cara que se dedica, tá? Ele, por exemplo, ele começa às 10 horas da manhã, só que não tem hora para terminar, amigos. Já sai mais de Muitas vezes meia-noite. ele fala assim pro pessoal, marca seu nome até 7 horas da noite, tá? Só que se tiver 20 pessoas lá, ele vai atender as 20. Se tiver mais, ele vai atender mais, tá? É um cara muito gente boa. E hoje a sua consulta lá seria R$70, né? Isso. Ele cobra 70 para te fazer N aplicações, tudo que você precisar. E aquilo, tá? Vi várias vezes aquilo. Se você não tiver os 70, ele vai te fazer de graça, tá? Porque é um cara de bom coração. A gente já chegou a fazer esse trabalho até em comunidade. Já fez várias vezes. Eu sei que ele faz um trabalho bacana e tal, então ele faz pelo amor ao que gosta, tá? Mesma coisa nós na musculação fazemos porque gostamos e temos o amor ao esporte. Ele faz porque também tem amor ao que faz, tá? Então, gostaria que você deixasse alguma informação. Eu tenho meu Instagram pessoal, né? Instagram. É eduardo.calhas, C-A-L-H-S. Tá. E tem alguns vídeos que eu fiz lá explicando de vários assuntos. Tá, tem alguns que eu assisti lá quando tem 3 horas. Não, tem alguns de perguntas e respostas rápidas. Tá. E tem alguns também de mais de uma hora. Pergunta e resposta rápida 3 horas, tá? E tem os podcasts, né? Tá. Eu tenho 6 podcasts por enquanto. Eu vou uma vez por mês. Elenco da Saúde no YouTube. Elenco da Saúde. Bacana, no pessoal. YouTube mesmo, ó a dica. No YouTube mesmo. Tá. Eu fiz o meu 6º podcast agora. Inclusive eu assisti, era sobre hormônios. Esse foi. Mas tem sobre ozônio, sobre coluna, sistema nervoso central, vitamina B12, vitamina D. Vitamina B12, eu também. Vitamina D é um tema importantíssimo. Também. Quem quiser assistir, eu vou uma vez por mês lá, né? Tá. Elenco da Saúde. E se a gente tiver a oportunidade de continuar essa conversa, porque tem muita coisa para falar ainda. Tá, então é isso aí, pessoal. Se vocês curtiram, gostaram, tá? E vocês vão ter oportunidade, façam seus pedidos, deixem aqui, tá? Mas hoje nós vamos estar já encerrando. Eu te agradeço de coração a tua vinda, né? Todas as explicações são Só eu que tenho que agradecer. São bem diretas e retas. E é isso aí, pessoal. Mestre Henrique trazendo mais informações para vocês. Aguardo vocês. Curte e compartilha, tá? Se gostou, se não gostou, faz do mesmo jeito. Abraço.